Brasília, a capital federal do Brasil, é uma cidade fundada em 1960, que nasceu com o intuito de abrigar a sede do governo federal do país e, a partir disso, foi planejada para atendê-lo e representá-lo. Desde a Constituição de 1891, já estava prevista a mudança da capital para o interior, plano que tinha como objetivos proteger a capital de ameaças exteriores e também de povoar o interior do país. O projeto para a nova capital seria feito através de um concurso, que foi vencido por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que então propuseram o Plano Piloto. O Plano Piloto é o projeto original da capital, sendo então integralmente organizado para garantir estrutura e representações de poder do Estado. Ele não conta com esquinas e faróis, e só suas avenidas possuem um fluxo contínuo do trânsito. Outra característica da cidade planejada é que as principais estruturas estão colocadas nos locais de maior importância. Por exemplo, a Praça dos Três Poderes, juntamente ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, se localizam na chamada Cabine do Avião, que abriga as mais importantes instituições, sendo então uma região de grande representatividade e destaque no plano de Brasília. Atualmente, o Brasil é caracterizado como um Estado laico, ou seja, um Estado que trata a religião como algo no âmbito privado de cada indivíduo e que não deve interferir diretamente nas questões coletivas. Esta ideia surgiu na época iluminista da Revolução Francesa, movimento que questionou ideias absolutistas e desassociou a monarquia do governo. Foi quando Napoleão Bonaparte, o seguinte imperador francês, assumiu o poder e coroou a si mesmo que se consolidou a ideia de religião não estar acima do homem e da sociedade. A princípio, este novo conceito de Estado separado da religião não foi muito bem aceito mundialmente, tanto que o Brasil, originalmente, foi um Estado cristão. Aqui, apenas na Constituição de 89 que o governo se separou da igreja e passou a se manter neutro e abstido em assuntos religiosos de seus cidadãos. Mas parece que alguns não entenderam a proposta. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Não é mais essa historinha de Estado laico, não. É Estado cristão. Críticas à parte, vamos ao que interessa. Como acontece com todo o processo histórico, o Estado cristão brasileiro também deixou marcas e vestígios para trás. Muitas representações de poder da igreja ainda podem ser observadas no país. Um exemplo disso é a Catedral Metropolitana de Brasília, localizada no eixo monumental do Plano Piloto, uma das avenidas mais importantes da cidade.
Acontece que, como a capital foi concluída em 1960, época em que o país ainda era oficialmente cristão, e só depois foi tombada como patrimônio cultural da humanidade, a catedral ainda se mantém funcionando e atende tanto turistas quanto os crentes. O Brasil não é para iniciantes. Uma frase muito conhecida, principalmente por causa dos recentes descasos em relação à política nacional, e que, apesar de cômica, não deixa de descrever a realidade. Ela se refere a uma série de incoerências em nosso país, sejam elas sociais ou políticas. Um exemplo de incoerência que viola a laicidade do Estado é o artigo 79 do Regimento da Câmara dos Deputados, que implica que se pelo menos a 10ª parte do número total de deputados estiverem presentes no recinto, o presidente declarará aberta a sessão proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciando os nossos trabalhos. Também, a Bíblia deverá ficar, durante toda a sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. Como política não é algo fácil de se aplicar e entender, acabam existindo uma série de conflitos acerca de qualquer tema. No caso da prática da laicidade do Estado, surge um desentendimento quando ela é colocada à prova. A diferença entre a separação do Estado e da religião e a representatividade dos crentes dentro do próprio Estado é extremamente sensível e muitas vezes mal interpretada, resultando em conflitos no Congresso Nacional, ignorância por parte da população e dos deputados e, de certa forma, uma transgressão na forma de Estado estabelecida pela Constituição. São essas pequenas transgressões que podem acabar gerando certa ignorância em quem não é instruído sobre o Estado e seu funcionamento, o que inclui os próprios políticos. Por exemplo, o candidato a deputado federal, Pastor Mauro, pelo PTC, quando questionado sobre sua opinião em relação à existência de um crucifixo no STF, demonstrou um certo desconhecimento sobre um dos princípios básicos da forma de Estado do Brasil, sua laicidade, que é inclusive garantida pela Constituição. Além desse debate sobre o desconhecimento da população sobre sua própria forma de governo, também entra em questão a superimposição da religião na Câmara dos Deputados. Nos últimos anos, a atuação da bancada evangélica na Câmara tem se mostrado com bastante força no noticiário nacional. Eles conseguiram avançar em propostas mais conservadoras, como a retirada da palavra gênero do Plano Nacional de Educação. Realizaram audiências e comissões para tentar barrar direitos da comunidade LGBT e também das mulheres. Mas afinal, qual o real peso que essa bancada tem no Congresso? Mês passado, que a bancada da Bíblia, a bancada religiosa na Câmara, superou a bancada do boi. Hoje, separando os deputados por grupos de interesse, a bancada religiosa, isso envolvendo evangélicos e católicos, são a maioria. Não a maioria da Câmara, mas a maior bancada, é a bancada mais numerosa. É mais numerosa do que o maior partido. Não existe uma comissão específica que trate desse assunto, mas é um assunto que sempre está pulverizado em onde couber. É uma bancada muito numerosa e muito poderosa. Acho que a grande maioria dos partidos que tem um grande número de deputados dessa bancada são da base do governo, então eles acabam tendo muito poder, sim. Eles influenciam muito as deliberações aqui, eles têm um poder de barrar projetos e um poder de aprovar projetos dependendo do seu conteúdo. Algumas sempre são temas muito polêmicos, né? Acaba sendo dois extremos. Quando a bancada religiosa se mobiliza para aprovar alguma coisa ou para barrar alguma coisa, a gente tem no outro extremo à esquerda. Então, em várias comissões, esse embate acaba acontecendo. A gente sempre tem um embate decorrente de assuntos religiosos acontecendo na Câmara, sempre. Isso é um fato. A gente é um país laico, mas vocês devem ter percebido que no plenário tem um crucifixo atrás da cadeira do presidente, tem uma Bíblia enorme que está sempre aberta ali. A primeira frase de todas as sessões da Câmara sempre é o presidente falando
sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos e nisso todo mundo tem que ficar em pé quando ele fala isso. Isso é histórico até, eu acho. Eu realmente desconheço desde quando isso está no regimento, mas está escrito no regimento que tem que ser assim. O regimento fala, está escrito essa frase sobre a proteção de Deus, está escrito no regimento. Isso tem que acontecer. Mas também não acho isso tão grave, que é uma questão de procedimento, não acho tão grave quanto esse aumento, esse avanço das pautas religiosas dentro do Congresso, que é o que a gente tem visto. Tá? Eles têm avançado muito, eles têm se tornado mais numerosos, como eu falei, mais poderosos, e às vezes eles polemizam com assuntos que nem precisava, sabe? Tá aí o projeto da escola sem partido, virou um campo de batalha aqui. Os projetos de aborto, para os dois lados, tanto para criminalizar quanto para descriminalizar, sempre são um campo de batalha. Alguns projetos da pauta feminina, que verdadeiramente são de pauta femininas, acabam esbarrando nas convicções da bancada religiosa. Então, é um problema real, talvez um dos maiores que a gente enfrenta no Congresso hoje. Sim, mas então, na sua opinião, você sendo uma pessoa muito presente na Câmara, você diria que que o Estado é oficialmente laico, você diria que isso está sendo respeitado na prática ou que, na verdade, não é o que acontece? Se por um lado o Estado é laico, por outro lado a Câmara representa a diversidade da população, né? Então eu não me sinto também confortável de dizer que esse grupo não deveria ter o direito de expor sua opinião aqui. Eu acho que aí é realmente um embate de convicções. É um embate de convicções. Nesses assuntos, né? A gente não está falando, por exemplo, de alterar a Constituição e falar que todo poder emana de Deus. Isso sim fere o Estado laico, e fere frontalmente, né? Eu acho que debates como aborto, colocar religião em escolas, ainda beira, assim, mas não dá para dizer que bate de frente no Estado laico, não. É muito complicado também esse limite, a gente tem que saber até onde a gente não pode cercear os parlamentares de exporem o que eles acreditam. Obrigado. Não é dúvida que a religião pode cegar o indivíduo, assim como qualquer outra doutrina. Muitas vezes, ela passa por cima da racionalidade e até instrumentaliza a ciência, usando-a para normalizar ou desnormalizar algo. Claro que isso não deve ser atribuído como culpa para qualquer religião específica, mas sim pela maneira como é usada pelo homem, que a adapta para caber em seus próprios conformes, podendo assim moldar o pensamento de outros indivíduos. Por exemplo, a escravidão do período colonial era justificada pela religião, que alegava que os afrodescendentes eram almas penadas punidas por Deus, pois não o adoravam, com a pele marcada e que não deveriam ser considerados pessoas, mas sim animais. Esse tipo de poder que foi exercido, o poder de ditar o que é certo e errado, é tamanho que conseguiu convencer o indivíduo que outro ser humano não era uma pessoa e, portanto, não era merecido de um devido tratamento. Assim, a humanidade foi capaz de subjugar parte da própria espécie como objeto, um ser não pensante, a partir de uma doutrina distorcida. Mas este não é um caso isolado. Os atentados terroristas ligados ao Islã, a guerra sobre o território sagrado entre Israel e Palestina, as cruzadas na Idade Média e, atualmente, os discursos discriminatórios proferidos em nome da religião são outros que a veem como justificativa para isentar a classificação de seus atos como malignos. Para explicar esse fenômeno, deve-se recorrer à filosofia. O conceito de banalidade do mal, explicado por Hannah Arendt, diz que o pior tipo de mal, o mal banal, não é aquele que é trivial ou que é tão constante que se torna natural, como bater seu mindinho na quina de um móvel, mas sim aquele mal que é praticado por indivíduo incapaz de contestar a moralidade de suas ações e refletir sobre elas, que não possui capacidade de dialogar consigo mesmo e, portanto, não pensa pela própria cabeça, se abstém de suas capacidades reflexivas.
Mas afinal, sendo as religiões instrumentos que podem inibir uma democracia ao guiar pensamentos, descaracterizar um ser humano na visão de outro e até levar o indivíduo a praticar o pior mal de todos, devem elas serem consideradas algo bom? Acima de tudo, sendo a religião uma escolha do indivíduo, ela também se coloca em função de seu pensamento. Seu juízo de valor moral vai se sobrepor ao da religião, uma vez que ele escolhe ou não segui-la. Assim, sendo a garantia de liberdade religiosa para todos os cidadãos e o tratamento de todas as religiões como algo exclusivo da esfera privada de cada indivíduo, medidas preventivas à doutrina única de alguma religião e a pluralidade do conhecimento, o adversário do porta-voz de uma prática irrefletida, são estes aspectos imprescindíveis para uma sociedade não ignorante e verdadeiramente democrática.